Alô, som. Tá bom? E o som do dele? 1, 2. Alô, som. Tá bom. Ele fica mais baixo, ele capta melhor às vezes. Acho que vamos lá, né? Boa noite. Hoje é dia do nosso irmão César. A noite é dele para falar. E nós estamos aqui com muito carinho para te receber, viu, irmão? Vamos junto. Preparei umas canções aqui para a gente refletindo, já ir preparando o coração. Voltar para dentro de nós um pouquinho. Por toda a vida você procurou por mim, mas eu estive sempre aqui. Eu estava tão perto, claro como a luz do sol. Ao céu aberto, mesmo assim você não viu. Eu sou o farol pra quem se perdeu no alto mar. Sou na noite o clarão, sou teu chão, se teu chão desabar. A qualquer dia, sem esperar, você vai saber onde me encontrar. Pois estou em você e sempre vou estar. Eu sou o farol pra quem se perdeu no alto mar. Sou na noite o clarão, sou teu chão, se teu chão desabar. A qualquer dia, sem esperar, você vai saber onde me encontrar. Pois estou em você e sempre vou estar. Beleza, então?
Quantos caminhos um homem deve andar pra que seja aceito como homem? Quantos mares uma gaivota irá surcar para poder descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? A resposta, meu amigo, está no ar. 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 Quantas vezes deve um homem olhar pra cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter para ouvir os lamentos do povo? Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já se matou demais? A resposta, meu amigo, está no ar. 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 Quanto tempo pode uma montanha resistir antes que o mar a desfaça? Quantos anos pode um povo viver sem conhecer a liberdade? Quanto tempo um homem deve virar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? A resposta, meu amigo, está no ar. 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 Obrigado, Senhor. Memórias de dor têm me visitado, tentando me prender ao passado. O sofrimento quer me aprisionar. Memórias de dor têm me visitado, tentando me prender ao passado. O sofrimento quer me aprisionar. Medo de perder tudo que mais amo tem doído tanto que quase não posso suportar. O medo de perder tudo que mais amo tem doído tanto que quase não posso suportar. Percebo que sou tão condicionado, previsível, limitado, querendo tudo controlar. Percebo que sou tão condicionado, previsível, limitado, querendo
bloqueou minha infância. Me falta força pra nutrir a criança que com amor próprio precisa crescer. A insegurança bloqueou minha infância. Me falta força pra nutrir a criança que com amor próprio precisa crescer. Mas reconheço que sou pequeno, que meu Deus é maior e comigo sempre estará. Já aprendi que mesmo na escuridão uma flor nasce de um botão que precisa se iluminar. Me esforcei tanto para ser semideus e escondi o meu lado humano que precisa se libertar. Mesmo que meus olhos não lhe possam ver, a tua graça me basta. Mesmo que o medo queira me prender, a tua graça me basta. Mesmo que eu viva sem entender, a tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Resolvi aceitar e enfim entregar e viver aquilo que é. Resolvi aceitar e enfim entregar e viver aquilo que é. Se há sofrimento ou solidão, sempre existirá uma canção pra nos lembrar que o amor é maior. Pra nos lembrar que o amor é maior. Se há sofrimento ou solidão, sempre existirá uma canção. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração, escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores for no meu jardim.
animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Uma alegria de luz, o orgasmo da arte. Um sonho, uma ardência na alma, uma dor, uma sorte. Mas com uma oferta egoísta e possessiva, uma canção de ninar em carne viva. Um universo inteiro de prazer no céu. A ressonância da paz no coração do seio. Nobre ilusão do horizonte da febre sem fim. E o som da banda avisando que o show é assim. Pai do afeto, a euforia dos ventos no parque das flores. Um mistério, oitava cor do arco-íris da selva de horrores. Desde que soube que a vida era um grande feitiço, o fio da terra mostrando serviço, promete pro mundo que amor é isso. Que amor é isso. Que amor é isso. Carrossel, a emoção da entrega, a razão do brinquedo. Um critério, a quinta estação do ano, coragem do medo. Desde que soube que a vida era um grande feitiço, o fio da terra mostrando serviço, promete pro mundo que amor é isso. Que amor é isso. Eu ia fazer uma canção mais no início e o Lobão me pediu que fizesse ela no fim. Totalmente contrário do que eu estava vendo, mas quem vai falar é ele, né? Então a intuição que seja dele. Eu já vou deixar essa canção. Eu vou aproveitar e deixar ela de pressa. Acho que a Sandra vai dar uma palavrinha, não vai? Beleza, eu já canto ela pelo bom. Vai ficar de reflexão. Boa noite.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de reflexão e aprendizado. Convido a todos para que a gente possa se acomodar, silenciarmos a nossa mente e o nosso coração para podermos concentrar na oração que o Gilberto fará para nós. Quando a coisa estiver muito difícil, a gente precisa lembrar que Deus nunca deixa a gente. Sempre tem uma saída, né? Ninguém vem no mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina trabalhando. Os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos, meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão. Os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo o próprio coração. Concedemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos, meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse leve engano, pois morrendo irei viver.
seja. Obrigada, Gilberto. Mais uma vez, eu convido a todos para a peça teatral. Será feita na sexta-feira, agora dia 15, às 8 horas, em Chico Xavier, em Pessoa, no Teatro Municipal daqui da cidade. Maiores informações, tem um panfleto ali também no nosso mural. É com muito carinho que damos início à nossa palestra desta noite. O tema de hoje nos convida à reflexão, ao acolhimento e, acima de tudo, à valorização da vida. Depressão e suicídio. Muitas vezes as dores mais profundas permanecem silenciosas. Por isso, falar sobre esse assunto é também um gesto de amor, empatia e cuidado com o próximo. Que possamos nessa noite abrir nossos corações para ouvir, compreender e fortalecer em nós a esperança, a fé e a certeza de que ninguém está sozinho em sua caminhada. Recebemos com carinho o nosso irmão César Pacheco. Sinta-se acolhido por todos nós. Lubão. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer aos companheiros desta casa e a espiritualidade por mais uma oportunidade de trabalhar na obra de Jesus. Então já peço perdão se eu não atender a expectativa de vocês, que é a primeira vez eu estou participando de uma palestra. Eu fazia, no centro que eu trabalhei em Pouso Alegre, os comentários após a palestra. Então era sempre algum comentário pertinente ao assunto. E é o que eu disse. Eu vou fazer, como se diz, um passeio por alguns assuntos. Eu espero que traga algum entendimento, alguma reflexão a todos nós. Primeiro eu quero me apresentar. O meu nome é César Botelho Pacheco. Sou natural de Guaxupé, tenho 67 anos. Comecei o espiritismo aos 6 anos. Meus pais participavam do grupo Nova Era. E com 7 anos de idade, eu e minha irmã, que tinham 6, iniciamos a nossa jornada propriamente dita dentro do espiritismo nessa casa, participando da Mocidade Espírita. Então, todos os domingos, após os estudos, os ensinamentos que eram aplicados, nós participávamos daquela campanha que a Rosa citou no dia que ela fez a palestra, Alta de Souza. Nós saímos nos bairros, casa em casa, distribuindo saquinhos, e no outro domingo nós retornávamos para recolher as doações. Se hoje já existe preconceito com relação ao espiritismo, imagina 60 anos atrás a dificuldade. Tinha pessoas que nem receber o saquinho recebiam. Outras recebiam, mas não doavam. Mas aqueles que doavam, era útil para muita gente que essa casa atendia. E a gente fala da questão da caridade. Enfiar a mão no bolso, dar um dinheiro, dar um alimento, fazer uma limpeza em casa, roupa, sapato, utensílios, aquilo que não usa mais, e doar. É uma caridade? É. Ela é uma caridade. Faz falta para muita gente. Traz alívio a muita gente. Mas qual a verdadeira caridade? A verdadeira caridade está em doar-se.
doar-se por uma causa, doar-se em favor do próximo. Nós tivemos tantos exemplos de doação. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Divaldo Franco. O maior exemplo, Chico Xavier, que abdicaram da vida para poder servir. Igual o exemplo de Jesus. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E a ele que devemos seguir o exemplo. Doar-se, principalmente em favor do próximo. Vou citar alguns nomes, que me perdoam alguns que eu possa não relacionar, mas em Guaxupé. Eu vou citar do Nova Era, que foi onde eu comecei, a Dona Eusápia, seu Raimundo, exemplo de doação em favor de uma causa. Aqui nesta casa, Socindo Baldini, Clóvis, Dona Hilda e o nosso mestre, Sr. Jaime. Me perdoe a emoção, mas é que eu sou mesmo emotivo e algumas coisas me traz o exemplo. E eu quero citar um também que poucos aqui devem ter conhecido. Um homem que viveu em favor do espiritismo, de servir ao próximo, que rodava Guaxupé de ponta a pé, aonde fosse solicitado o seu auxílio. Sou José Olegário. Um exemplo de pessoa. E um dos poucos, principalmente em Guaxupé, que eu nunca vi falar, que no dia que desencarnou, manifestou-se lá no Nova Era. O exemplo de abnegação, de dedicação à vida, ao espiritismo. Né? Espiritismo, né? Nós temos que agradecer demais pela oportunidade de estarmos numa doutrina que nos esclarece, que nos facilita o entendimento da vida. Porque provas todos nós temos e temos que passar. Mas passar de que forma? Se você tiver entendimento, se você participar de facilidade para que essa prova ocorra, você vai passar com maior tranquilidade de se esbravejar, que xingar. Vai adiantar? Não. Você vai ter que passar pela tua prova de qualquer forma. E o Espiritismo nos traz isso. E principalmente nos traz a fé de consciência. Por quê? Porque a fé cega é aquilo que você acredita no que te ensinaram, no que te falaram. Nada contra a Bíblia, mas eu vou citar um exemplo. Que sempre quando eu conversava com alguém que tocasse nesse assunto, eu falava: a fé tem que ser raciocinada. Se ela não estiver dentro das leis da física e da ciência, da natureza, não tem lógica. A natureza não dá salto. Se estiver dentro da natureza, é válido. Tanto é que no Evangelho nos falam isso. É preferível desprezar 10 verdades do que acreditar em uma mentira. E por que eu cito o exemplo da Bíblia? Deus criou o homem. Foi lá, pegou um pouco de barro, modelou um bonequinho, soprou, surgiu o primeiro homem, Adão. Não é isso? Aí Adão estava no paraíso, naquela tranquilidade, sem fazer nada. Deus olhou e falou: mas não é possível. Espera que eu vou te arranjar uma encrenca. Foi lá, pegou uma costela e fez a mulher. A primeira mulher. Mas já não tem uma controvérsia. Se ele usou o barro para fazer o primeiro, por que ele usou a costela para fazer a segunda? Bom, o que aconteceu? A Eva foi lá com a cobra. Aí lá vem o primeiro exemplo. Não devemos confiar na cobra.
Aí a cobra, o que fez? Ofereceu a maçã. A coitada da maçã é que pagou o pato. Com isso, perderam o paraíso. Tudo bem. Adão e Eva teve 3 filhos. Aí, numa certa altura, Caim matou Abel. Fugiu. Voltou um tempo depois, casado com a filha de um chefe da tribo do norte. Opa, mas espera aí. Se Adão foi o primeiro homem, Eva a primeira mulher, da onde que surgiu a tribo? Não tem coerência. Então tem gente que acredita piamente, mas é uma fé cega. Você tem que ter raciocínio. Deus nos deu essa condição de raciocinar. E o Espiritismo nos traz isso. Outra coisa. Estudo. Fundamental. Primordial. Nos traz o entendimento, o conhecimento, o aprimoramento e a evolução. Mas do que adianta você ter tudo isso se não colocar em prática? Seria a mesma coisa que você passar anos numa faculdade de engenharia, formar e nunca trabalhar. Para que vai servir o estudo? Só por ter o entendimento. O Espiritismo é a mesma coisa. Eu falo porque muitos têm mediunidade, têm a oportunidade de resgatar os débitos, de servir na obra de Jesus, e não faz. Perde a chance. A oportunidade que nós temos está aqui, no trabalho. O trabalho é que nos facilita. Eu vou dar um exemplo. Eu fui, segundo informações de amigos espirituais, inquisidor. E segundo eles, terrível. Terrível. Para ver o grau de comprometimento que eu tenho. Mas foi através da espiritualidade que eu fui resgatando, que eu fui melhorando, que eu fui sanando. Era para mim, já está hoje completamente aleijado, amputado, jogado numa cama, ou já ter desencarnado, porque meu comprometimento é grande. Mas através do meu trabalho na obra de Jesus, está sendo amenizado. É igual aquela história que muitos de vocês conhecem, de um homem que trabalhava com o Chico, fazia diversos serviços, há muitos anos espíritas, de repente, lidando numa máquina, perdeu um dedo. Aí questionou: Chico, sou um homem bom, não fiz mal a ninguém, trabalho no espiritismo, ajudo, faço tudo, e perdi um dedo, por quê, Chico? Aí veio a instrução. Chico diz a ele: é justamente por você fazer isto que foi amenizada a tua dívida, que era para você perder o braço. Então, esse serviço que nós prestamos de atendimento no trabalho é justamente para isso. O maior beneficiado somos nós. E a importância que tem um trabalho. Os amigos espirituais nos falam isso. Eu vou citar alguns exemplos. Eu mudei de Guaxupé e fiquei 28 anos fora. Por 26 anos nós frequentamos uma casa e eu fui dirigente de um trabalho de desobsessão por 25 anos. E nós começamos um trabalho de atendimento. Aqueles irmãos sofredores, aqueles que precisavam de esclarecimento, e eu sempre alertava a equipe. Vamos procurar melhorar, aprimorar, porque o trabalho, à medida que vai adquirindo confiança, ele vai aumentando. Mas primeiro vem soldado, vem o cabo, de vez em quando aparece um sargento. Aí quando você começa a aprimorar, é igual aquela história: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Por quê?
Porque quanto mais rezo, mais preparado eu estou. Aí começa a vir um tenente, começa a vir um major, e o grupo aprimorando, aí começa a vir coronel, capitão, até vir um general. Nós desmanchamos muitos redutos de grupos que atuavam, que ameaçam, e que fazem, e que prejudicam. Quantas vidas esse trabalho salvou? Quantas? E sempre os nossos irmãos nos incentivando e falando da importância do trabalho numa casa mediúnica, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Ah, mas a espiritualidade cuida. A espiritualidade cuida. Mas se não fosse necessário, não trazia esses irmãos dentro de uma casa espírita, dentro de um trabalho. Então contam com o nosso trabalho, com a nossa participação. Lá nós começávamos o trabalho às 7h15, com leitura de texto de psicografia, que era de âmbito geral, 7h30 a palestra, 8h o passe, 8h30 eu iniciava a parte mediúnica e terminava às 10h. E auxiliamos muita gente. Esse grupo tinha 25 participantes, 12 médiums de passividade, 8 doutrinadores, 3 de sustentação e 2 em treinamento de psicografia. E as comunicações eram múltiplas, 4, 5, 6 comunicações simultâneas. Mas por quê? Quem foi dirigente, quem foi o fundador desta casa, foi um médico psiquiatra, Dr. João Luiz. Uma pessoa fora de série, um médico de uma capacidade fantástica. E ele falava: toda casa espírita é um hospital. Todo trabalho mediúnico é um pronto-socorro. Se você chega no hospital, num pronto-socorro, é um médico para atender a demanda? Ou são vários médicos para atender o máximo possível ali? E é o que ocorria. Ah, mas não interfere, não atrapalha? Não. Porque você adquire o hábito de trabalhar com múltiplas comunicações. O médium está dando a passividade, ele está ligado naquilo que ele está passando. E o doutrinador, ligado naquilo, na atenção naquilo que ele está passando. Então, do lado aqui, você nem tem acesso. Mas são as oportunidades do trabalho que nós não devemos deixar passar. Eu fazia também um atendimento fraterno. Eu começava às 6h30 atendendo e atendia muitas pessoas. E em torno de 60% eram pessoas com depressão. Por que depressão? Deus nos deu um mundo maravilhoso, fantástico, com paisagens paradisíacas, uma fauna, uma flora diversificada, e nos deu a vida para contemplarmos, para usufruirmos de tudo isso, e nos deu as condições de ser. Mas o homem, ao invés de ser, ele foi em busca do ter. Ter principalmente o quê? Poder. A riqueza, o orgulho, a soberba. O homem degrada, destrói, modifica tudo aquilo que Deus deu. Nós somos parte integrantes dessa obra. E temos que usufruir, é para isso que estamos aqui, para usufruir do que Deus nos deu. Quem é que complica a vida? Somos nós mesmos. Nós é que complicamos as nossas vidas. Antigamente, nós calçávamos, nós vestíamos, nós comíamos aquilo que os pais tinham condições de dar. Hoje não. Hoje se busca o consumismo.
Você abre um armário e tem 432 pares de sapato. Para quê? Você só tem 2 pés. Roupa, aquele amontoado de roupa que tem, às vezes, passa anos sem usar. Ah, meu vizinho está com um carro novo. Eu também quero ter. Mas será que você tem a mesma condição para ter o que teu vizinho tem? Não. E isso traz o quê? Frustração. Cobrança. Hoje você quer mostrar para a tua família aquilo que talvez você não tenha condições de ser ainda, de ter. Então você se cobra. Aí começa com o quê? Com angústia. Ansiedade. Deixa de alimentar direito. Procura isolamento. Afasta-se de tudo. Não tem ânimo para nada. Tem a insônia. E esse processo, se não for cuidado, ele vai se tornar a depressão, que é um processo grave. Hoje é a maior causa de afastamento de trabalho. E há necessidade do acompanhamento de uma pessoa especializada, um psicólogo, um psiquiatra. O uso de medicação para controlar, porque senão você vai para o fundo do poço. É uma situação difícil, que necessita do amparo, do conhecimento da família. Família. Hoje é tão difícil. Mas justamente por isso. Às vezes falta atenção. Hoje é muito útil, necessário, um celular. Mas a pessoa se tornou escravo desse instrumento. Você não vê mais uma família sentar, reunir para o almoço, para o jantar. É cada um para um canto, e ali no celular, e está comendo. Se cai um besouro, come besouro, nem vê. Mas é isso. Você ganha R$1.000 por mês, passa a gastar 1.200. Em 6 meses você acabou com a tua vida. Quem que é o culpado? Somos nós que provocamos. Nós deixamos de ser para procurar ter. E é uma situação grave. É uma situação grave que necessita de amparo, tratamento psicológico, tratamento espiritual, quando tem condições. Você chegar e conversar, você dar atenção para uma pessoa, isso vai auxiliar demais. E o que ocasiona uma depressão? Dependendo do caso, ela vai levar ao maior crime perante Deus. É um crime hediondo, que é o suicídio. Se todos tivessem conhecimento do que é o suicídio, as consequências que isso traz do lado espiritual é terrível. Mesmo muitos de nós espíritas não sabemos totalmente como é. Tem um livro, Perispírito e suas modelações, Luiz Gonzaga Pinheiro. Excelente, porque ele trata na primeira parte da formação do corpo, das coisas, do fluido universal. Ele trata de diversos temas que vai te levar ao entendimento de como é que surgiu a vida. E depois ele trata dessa parte, as consequências no perispírito de quem comete suicídio. A importância que tem uma prece numa casa espírita, qualquer casa de religião, mas uma prece voltada aos nossos irmãos suicidas. Isso é um bálsamo para eles. Todo trabalho espírita inicia-se dedicando um pouquinho aos nossos amigos que trabalham na recomposição perispiritual
de almas tão necessitadas. É ali que eles vão captar de nós os fluidos necessários para esse trabalho. E é um trabalho dificultoso, especializíssimo. Tem cada coisa que você não acredita. Uma pessoa que se enforca, o sofrimento que causa a falta de respiração, aquela angústia em saber que não houve a morte, que você permanece vivo, e sofrendo as consequências do teu ato insano, até você ter condições de ser recolhido, de ser acolhido e ser retirado desse nó. Cada um vai depender da situação do entendimento, de aceitação, de desvincular o pensamento do ato, para que a espiritualidade possa chegar e resgatar. Aquele que atira na cabeça, que destrói o crânio, o cérebro. As equipes levam tempo para socorrer aquele estado, que cria-se um vínculo, cristaliza aquele ato na cabeça e a pessoa perde o rumo. Alguns casos são tão específicos que tem a necessidade de colocar um capacete que vai fazer toda a função neural, porque ele destruiu tudo, não consegue fazer a função neural, não tem ligação, não tem fundamento, não tem nada. É custoso, é trabalhoso. Mas a espiritualidade não pode fazer isso? Pode. A espiritualidade tem condições e pode. Mas por que não faz? Porque tem duas leis que são rigorosamente seguidas. A primeira, a do livre-arbítrio. Em lugar nenhum você vê falar no Espiritismo que você é obrigado a fazer tal coisa. Cabe a você decidir o que você quer da tua vida. Só que aí vem a segunda lei, a de causa e efeito, que está lá no Evangelho, que ele nos alerta. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que ocorre do lado de lá? Tem a causa e o efeito. Aquele que se atira de um prédio, atira debaixo de um trem, de um caminhão. Gente do céu. O trabalho que tem para recompor cada pedaço da pele, do corpo, dos órgãos, de tudo, é complicadíssimo. É complicadíssimo. Demanda tempo, demanda especialização. E o pior de todos, aquele que coloca o fogo no corpo. O perispírito se transforma num carvão. Bom, pedaço de carvão. A necessidade de colocar numa câmara e com muito trabalho e recompondo o perispírito desses irmãos. Eu estou leve, porque se você chegar a ler, é terrível. É terrível. Se todos tivessem conhecimento dessa consequência, acho que raramente haveria suicídio. Raramente. Mas é um ponto que tem que ser tocado, porque faz parte da realidade. Está aí no nosso dia a dia. É difícil? É. Quase todas as famílias têm casos disso. E a atenção que nós devemos ter. E muitos levados em consequência do que eu disse lá no começo, a depressão. Não são casos que nós temos que pensar, que nós temos que trabalhar em cima para poder
evitar. Eu citei no início aí a questão dos trabalhos, das oportunidades que nós temos através do Espiritismo de saldar os nossos débitos. Mais uma vez eu vou usar o meu exemplo. Eu tive algumas oportunidades de conversar e principalmente de encaminhar desafetos, tanto daqueles que eu prejudiquei, como aqueles que fizeram parte da Inquisição, que foram meus companheiros. E por que um motivo ou outro eu os abandonei, ou então por eu ter modificado, estar hoje dentro de uma doutrina que me esclarece, que me auxilia, então criou-se a inimizade, a perseguição terrível, mas as oportunidades foram excelentes. Eu quero citar 2 exemplos. Um desafeto que me prejudicava, que atacava e tal, mas nós temos proteção. Nós temos proteção. Não é assim que ele chega e já vai te detonar, não. Você vai receber quando você permite, porque eles nos orientam. Orar e vigiar. A gente ora, mas a gente vigia? Não. A gente vigia muito pouco. Então é nesses momentos que eles aproveitam. E eu tive a oportunidade de receber essa entidade, conversar, orientar. E falei para ele: meu amigo, se você não tem condições de me perdoar, pelo menos se livra de mim, que sou o causador da tua dor. Você está deixando de encontrar teus amigos, teus entes queridos, de viver. Não perde essa oportunidade. Você lembra dos teus filhos? Você lembra da tua família? Ah, mas ninguém liga mais para mim, ninguém... Aí mostramos para eles. Dá uma olhada lá. Estava a família dele lá. Mas Deus não me aceita, Deus não me quer. Quem disse? Pois é Jesus que vem te buscar. E pedi a Maria que, se fosse permitido, que viesse acolher esse filho, como ela acolheu Jesus quando saiu da cruz. Envolvesse aquele irmão. Nós sabemos que não é Maria, que nós não estamos ao alcance de chegar a Maria, mas uma entidade benevolente se fez presente como Maria. E veio, e eu fui induzindo esse irmão a se transformar numa criança de colo. E ele desmanchou em choro e ela veio, acolheu e levou esse nosso irmão. Uma segunda oportunidade que eu nunca vou esquecer na minha vida. Também um desafeto da mesma época. Esse terrível. E eu fui conversando, e vai dialogando, e vai argumentando, e vai mostrando. E eu fui aplicando um passe e foi tirando aquela energia que ele plasmou, até que ele começou a se entregar. E foi a mesma coisa. Deus não me quer. Quem é que vai querer me querer? Eu falei: pois é Jesus que vem te buscar. É Ele que vem te acolher, porque Ele nunca te abandonou. Jesus nunca nos abandona. Ele sabe dos nossos comprometimentos. Ele sabe dos nossos defeitos. Mas para Ele não tem pressa. Ele nos dá a oportunidade de resolver tudo. E veio, devia ter quase 3 metros de altura, um anjo, translúcido, brilhante, asas enormes abertas. E essa entidade veio, chegou, abraçou esse irmão, e ele, chorando compulsivamente, e envolveu ele em umas asas e saiu. E depois que eu comentei, depois que encerrou o trabalho, a minha esposa, a Sônia, viu esse anjo também. Olha que coisa maravilhosa.
que você, através de um trabalho mediúnico, aproveitando as oportunidades que Jesus nos oferece, de servir, de auxiliar. Mas quem é o maior beneficiado de tudo isso? Somos nós mesmos. Somos nós, os primeiros. É como eu sempre falava para o pessoal. Vocês acreditam em trevas? Quem acredita em trevas aqui? Tem alguém que acredita em trevas? Quem acreditar, levanta a mão. As trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. Se você está num quarto escuro, acende um fósforo, o que acontece? Acaba as trevas. A luz sucumbe às trevas. As trevas não sucumbem à luz. Jamais vão sucumbir. E quem é o primeiro a ser iluminado quando eu acendo o fósforo? É o que eu falo. As oportunidades. Mas eu sou obrigado a desenvolver a mediunidade? Eu sou obrigado a trabalhar numa mesa mediúnica? Não. Você pode canalizar a tua mediunidade. De que forma? Servindo ao próximo. Servindo ao próximo. Olha novamente o exemplo de Jesus. Jesus veio ao mundo para servir. Então vamos seguir o exemplo dele. Vamos servir. Tantos irmãos que necessitam de auxílio. Esses irmãos que estão na rua, talvez por falta de oportunidade. Ninguém sabe da vida, o que os levou a estar na beira de uma calçada. Muitos nós sabemos que são as drogas, não tem nem como você chegar e argumentar. Mas tem aqueles que estão atirados ali por um motivo ou outro, porque fracassaram consigo mesmo. Se você chegar e dar R$50, nossa, que beleza, vou tomar tudo em cachaça. Mas se você chegar e dar 10 minutos de atenção para aquele que é invisível perante a sociedade, que não é ninguém, para ele vai ser um tesouro. Ele vai ser visto, ele vai se sentir gente. Você está ali, utilizando, trabalhando a tua mediunidade. Um doente acamado, você vai lá fazer uma prece, aplicar um passe. Você está exercendo a sua mediunidade. Um asilo. Quantos que estão jogados ali, abandonados, e que sentem falta de um carinho, de uma prosa. Fizeram tudo por aqueles que estão hoje aproveitando a vida, mas que esqueceram, que largaram eles lá. Você está exercendo a tua mediunidade. Então nós devemos aproveitar tudo isso que Jesus nos deu. A oportunidade de servir, de auxiliar, de esclarecer. Para que a gente possa, no futuro, ter uma vida melhor. A semeadura não é livre. A colheita não é obrigatória. Vamos fazer a boa semeadura. Vamos preparar o terreno para a próxima vida. Para virmos com um pouquinho mais de conforto, de tranquilidade. A vida é bela. O mundo é belo. Somos nós que complicamos. Somos nós que buscamos dificultar. Então vamos aproveitar as oportunidades. Vamos exercer o que Jesus nos deu. Vamos buscar dentro de nós
o que temos de melhor. Tem um exemplo de Joana de Ângeles que eu nunca vou esquecer, que ela nos alerta. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que faço. Por quê? Eu respondo por aquilo que eu faço, não pelo que os outros fazem. E o mal me atinge se eu permitir. Se eu não permitir, não vai me causar nada. E eu sempre busco, procuro, porque não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Tem aquela palavrinha terrível, reforma íntima. Nossa, como é que é difícil essa reforma íntima, né? Mudar tudo aquilo que você trouxe, aquela bagagem de vidas passadas. Como dizia o Chico, somos pessoas de alta periculosidade. A nossa bagagem é pesada, o fardo é pesado. E não é com uma reencarnação, porque eu virei espírita, que eu vou mudar. Não. É só o início do aprendizado. É só o início. Mas eu tenho que começar. Então eu tenho que buscar ser hoje melhor do que eu fui ontem. E buscar amanhã ser melhor do que fui hoje. É no dia a dia. Eu tinha um companheiro no centro, trabalhava, fazia palestra, dava passividade e sempre me procurava no atendimento fraterno. César, eu tenho um conflito comigo mesmo, por isso, porque eu não acho merecedor. E foi o que eu disse a ele. A tua bagagem é pesada. Quantas vidas você errou? Você quer virar santo numa só? Não. É aos poucos, a natureza não dá salto. Você tem uma escada para subir, você tem que subir degrau a degrau. Você não vai daqui embaixo colocar o pé no último lugar, isso é impossível, não vai subir. É degrau a degrau. E assim é a nossa vida. Aproveitar as oportunidades que Jesus nos oferece, de corrigir, de melhorar, de buscar fazer o melhor, começando dentro de casa. Que a maior oportunidade que nós temos é a família. Nós sabemos que aquela família da propaganda da Doriana é só na televisão. Todos têm confronto, todos. A consanguinidade é a oportunidade que nós temos de parar as arestas, de acertar os erros. E o que vem são inimigos. São inimigos para poder fazer os acertos. E o Evangelho nos alerta. Acerta com o teu enquanto ele está próximo. Porque depois é difícil. É difícil a gente fazer esses acertos. Num primeiro momento, o que eu tinha para dizer a vocês seria isto, até eu ia abranger um pouco mais os suicidas, mas nós temos um irmãozinho aqui que ainda não está à altura, né, de ouvir às vezes algumas coisas. Então, eu busquei amenizar alguma parte, eu vou deixar de citar, mas eu gostaria que todos procurassem um pouquinho mais de entendimento e conhecimento a respeito das consequências dos suicidas. E mais uma vez eu vou recomendar essa obra, que é fenomenal. Perispírito e suas modelações. Procure esse livro, vocês vão ver. E está quase encerrando, mas antes de encerrar, eu vi um trechinho aqui que nós lemos no nosso Evangelho no Lar e que eu achei excelente.
há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do teu mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra. Quando enfrenta qualquer obstáculo, o teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Olha que coisa fantástica para a gente analisar, trazer uma reflexão a respeito do que é a proposta divina, né? Que é a evolução, para que no futuro nós possamos atingir outros estágios, até chegar à angelitude, que ali, creio eu, no meu entendimento, no meu pensamento, nós vamos partir para uma energia única. Talvez seremos parte do princípio da vida, do fluido cósmico universal. Isso no meu pensamento, né? Então estamos todos fadados a evoluir. Uns vão chegar primeiro do que os outros, mas o caminho é um só. E sempre pedindo a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça, que nos dê coragem de enfrentar o nosso cotidiano, as nossas dívidas, que nós possamos ter inteligência, sabedoria suficiente para contornar tudo aquilo que vai atravancar a nossa caminhada, para que a gente possa ter a certeza, no final dessa jornada, da gente encontrar Jesus, porque Ele estará de braços abertos, nos aguardando. E sempre falo também, não busque Jesus nas alturas, porque não é lá que Ele está. Ele está ao nosso lado, ao nosso alcance, sempre de mãos estendidas. Só depende de nós mesmos. Ok? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para trazer algum entendimentozinho, algum despertar para a gente buscar na oportunidade que temos do dia a dia, principalmente nessa religião que nós abraçamos, de poder seguir em paz. Então, muito obrigado a todos, que tenham todos uma boa noite. Agora eu preciso. Opa, uma força aí. Aí, ó, não vamos esquecer do meu exemplo, hein? A carcaça que eu tô ainda tô bem, graças a Deus. Deixa essa mesinha pra fora. Me dá uma mãozinha aqui pra descer, faz favor. Isso aqui pode ser meio perigoso. Eu tô caindo sozinho também. Oi? Eu tô caindo sozinho. Eu tô com irmãozinho também. Fala, meu irmão. Lobão, agradecemos pelas suas palavras, que a reflexão desta noite
nos torne mais atentos às dores silenciosas daqueles que caminham ao nosso lado, mas também às nossas próprias dores. Que jamais nos falte fé, acolhimento e esperança, lembrando sempre que toda vida tem valor e que nenhum sofrimento dura para sempre. Vamos tentar ser mais do que ter, né? Lobão, você poderia... 3 livros de quantos? Segunda-feira do mês, né? E mais esse daqui, o Hospital dos Núcleos. De 1 a 33? Lobão, você pode falar pra gente? De 1 a 33? 33. Aqui. Mais um, por favor. 18. É. E o 7. Olha! Até que enfim ganhei uma coisa. Bom, eu convido a todos para a nossa prece final. Georgina, você pode fazer para a gente? Pode. Então, a Ju vai fazer para a gente. Vamos todos levar nossos pensamentos a nosso Pai Maior, Deus, nosso Mestre Jesus, nossa querida Maria Santíssima, e agradecer pela oportunidade de cada um de nós estar todos reunidos mais essa noite, para essa palestra que eu vi, muito esclarecedora. Foi um tema bem delicado, mas que no momento atual está precisando ser bastante abordado. Agradecer ao João pela palestra, a Jesus pela oportunidade dele ter estar aqui falando para cada um de nós, o pessoal de casa também. Uma oração que Jesus nos ensinou. Vamos encerrar o trabalho de hoje. E também não nos esqueçamos de elevar os nossos pensamentos e as nossas vibrações de amor e paz para todo o nosso planeta Terra, nesse momento tão conturbado que nós passamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Amém. Boa noite a todos, uma boa semana.